Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos para mais uma aula de resoluções de questões do CPC. E dessa vez vamos aqui dos artigos 910 a 946. Estamos na reta final, eu sei que vocês também estão na reta final. Energia positiva, agora é o momento de enxergar o copo bem cheio, tá? Não fique enxergando o que faltou, o que você poderia ter feito. Pense em tudo que você fez, em toda a sua trajetória. Pense na construção diária que você faz com relação aos seus estudos, tá bom? Eu quero emanar energias positivas, principalmente para vocês que vão prestar o Enem. Se precisarem conversar, se quiserem trocar alguma ideia, eu fico de verdade à disposição. No mais, vamos seguir aqui. Eu espero ajudar vocês com algumas questões. Na verdade, eu estou com uma expectativa muito alta com relação ao CPC, considerando tudo que nós estamos estudando aqui da nossa banca, beleza? Vamos lá, se você puder me ajudar, se você puder me seguir no Instagram, professora Natália Eugênia, compartilhar esse vídeo com alguém, enfim, enviar para o seu amigo concurseiro, para aquela pessoa que está começando a estudar, por favor, faça isso, eu ficarei muito, muito agradecida. Sem maiores delongas, vamos lá para a nossa questão de número um. Banca FGV, Fortaleza, Ceará aqui, Câmara de Fortaleza, advogado. Deixa eu só beber uma aguinha antes de começar já. Regina foi citada em uma execução movida pelo Banco Bom Empréstimo, referente a uma nota promissória inadimplida. No prazo legal, Regina ofertou embargos à execução, nos quais sustentou, ó, a banca adora cobrar embargos à execução. Então, a Regina foi citada em uma ação movida pelo banco referente a uma nota promissória e no prazo legal ela ofertou embargos à execução, nos quais sustentou excesso de execução sem indicar o valor devido. Opa! Nulidade da nota promissória, a qual teria sido firmada mediante dolo. 3. Prescrição da dívida. Adicionalmente, Regina efetuou o depósito de quantia equivalente a 30% do valor da execução. Opa! Requerendo que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais. Vocês vão ver que as primeiras questões a gente vai repetir isso inúmeras vezes porque cai bastante. O juízo entendeu que Regina praticou o ato que importa renúncia ao direito de opor embargos à execução. Que ato foi esse? Quando ela veio aqui, depositou 30% do valor da execução e requereu o pagamento do restante equivalente ali em 6 parcelas, ela de fato praticou o ato que importa renúncia ao direito de opor embargos à execução. Esse parcelamento aqui importa uma renúncia à interposição dos embargos, tá? E então o juízo entendeu que ela praticou ato que importa renúncia ao direito de opor embargos e os extinguiu sem exame de mérito, condenando-a nas custas e nos honorários de advogado. Inconformada, Regina interpôs recurso de apelação em face da sentença, pugnando por sua reforma. Assinale a opção que avalia corretamente a situação descrita. Letra A. A alegação de excesso de execução poderá ser analisada pelo juízo a despeito de Regina não ter indicado o valor que pretende devido em favor do banco, aí aqui torna a alternativa errada. A alegação de excesso até pode ser analisada pelo juízo, mas a parte tem que apontar qual é o valor que ela considera excessivo. Ela tem que discriminar o que é o excesso, o que é devido, tá? Você tem que apontar esses valores. Então, essa parte final aqui, ó, deixa a alternativa errada. Eu não vou agora nos artigos, porque depois eu vou propor que a gente faça ali uma leitura como um todo, tá? Essa parte de embargos de execução é muito importante. Então, a alegação de excesso poderá ser analisada pelo juiz a despeito de Regina não ter indicado? Não, ela tem que indicar o valor que ele entende devido. B. O parcelamento pretendido por Regina importa renúncia ao direito de opor embargos, os quais deverão ser indeferidos pelo juízo. Exatamente. Então, o juízo agiu corretamente, porque se ela fez a opção pelo parcelamento, isso importa em renúncia à oposição dos embargos, tá? C. B é o nosso gabarito, então. Vamos encontrar o erro das demais. C. A alegação de prescrição não poderia ser feita por meio de embargos à execução, os quais possuem cognição limitada ao rol taxativamente previsto em lei, o que não inclui tal matéria. Pessoal, está errado isso, tá? E inclui sim a prescrição
e a abrangência que é ampla. Você pode, nos embargos de execução, inclusive apresentar qualquer matéria de direito que você poderia alegar ali no processo de conhecimento, tá? Letra D. Os embargos à execução terão efeito suspensivo automático? Não, não. Em regra, os embargos de execução não possuem efeito suspensivo. Eventualmente poderão ter, mas como regra, eles não têm efeito suspensivo automático. Letra E. O recurso de apelação interposto por Regina terá efeito suspensivo decorrente de lei, por se tratar de decisão que extinguiu sem exame do mérito os embargos do executado. Vamos começar pela letra E aí, a gente ainda vai chegar em apelação, mas é importante porque esse artigo de apelação cai bastante, tá? Qual é a regra da apelação? Qual é a regra da apelação? Deixa eu colocar aqui o 1012 para a gente. A regra é que a apelação tem efeito suspensivo. Só que vem o parágrafo primeiro. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação de sua sentença. Ou seja, não teremos efeito suspensivo. E aí vem, ó, e inciso 3. A sentença que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos do executado. Então, olha aqui a letra E. Recurso de apelação interposto por Regina terá efeito suspensivo decorrente de lei? Não, porque ele está na regra do parágrafo primeiro, que na verdade não é efeito suspensivo. A sentença vai começar a produzir seus efeitos imediatamente, tá? Por se tratar de decisão que extingue sem resolução de mérito os embargos do executado. Então, ó, como regra, a apelação tem efeito suspensivo, mas eu estou na exceção do parágrafo primeiro. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos do executado. Será objeto aí da nossa leitura dessa semana, tá? Estamos aqui no sábado, 23 de maio, estou gravando. Na próxima semana, a gente já vai comentar esse 1012. 1012, 1015 são artigos primordiais, você não pode ir para a prova sem saber, tá? Então, letra E incorreta, e vamos agora tecer alguns comentários aqui sobre os embargos de execução, porque nós faremos muitas questões sobre os embargos, tá? Vamos começar aqui no 916, ó. O 916 é o que vai falar para a gente sobre a possibilidade de parcelamento. E a primeira coisa que a gente tem, ó, no prazo para embargos. E, Natália, qual é esse prazo? Esse prazo é de 15 dias, salvo fazenda pública, em que nós veremos que esse prazo é de 30 dias. Então, ó, dos embargos de execução. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado conforme o caso, conforme 231, que a gente conta ali, da juntada do mandato, tá? A gente não vai voltar nisso agora. Mas então, os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias. E aí vem o 916. No prazo para embargos, que é nesse prazo de 15 dias, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito, depósito de quanto? De 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então, ó, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%, acrescido de custas e de honorários, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Vem o parágrafo 6º, ó. A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa em renúncia ao direito de opor embargos. Esse foi o nosso gabarito, ó. O parcelamento pretendido por Regina importa em renúncia ao direito de opor embargos, os quais deverão ser indeferidos pelo juízo, tá? Bom, vamos só lembrar aqui que a letra A cobrou sobre o excesso. O excesso está aqui, ó, no 917, ó. Nos embargos de execução, o executado poderá alegar inexequibilidade do título, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execução, retenção por benfeitorias ou úteis nos casos de execução para entrega de coisa certa, incompetência absoluta ou relativa do juízo e, ó, qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Vamos lá, olha o parágrafo segundo. Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título, ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título, o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado, o exequente não prova que a condição se realizou. Vem o parágrafo terceiro, que é a nossa resposta.
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Beleza? Parágrafo terceiro. Qual a consequência de ele não apresentar? Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão: inciso um, liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for seu único fundamento. Serão processados se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Então, com isso aqui, a gente tirou letra A, gabarito letra B, e vamos lá. A alegação de prescrição não poderia ter sido feita por meio de embargos? Pode sim, tá? Eu posso aqui nos embargos, a gente acabou de comentar, ó. Eu posso alegar qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Aqui, letra D, os embargos terão efeito suspensivo automático? Não. Os embargos não terão, isso aqui está no 919, ó. Os embargos de execução não terão efeito suspensivo, mas eventualmente poderão ter. Parágrafo primeiro. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção. Mas, Natália, vem cá. Eu preciso que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou calção para eu conseguir os efeitos suspensivos aos embargos, certo? Porque para simplesmente apresentar os embargos, eu não preciso que o juízo esteja garantido, tá? O artigo 914 traz isso para a gente. O executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio de embargos. Então, ó, o executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio de embargos. O executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio de embargos. Beleza? Então, ó, para apresentar embargos não precisa estar garantido, mas se eu quiser obter efeito suspensivo, aí eu tenho que preencher os requisitos da tutela provisória e o juízo tem que estar garantido, tá bom? Bom, muito importante tudo isso que nós comentamos, vocês vão ver como isso se repete em outras questões, tá? A gente vai ter oportunidade de trabalhar outros artigos aqui, mas esse conteúdo se repete bastante. Vamos lá. Questão de número 2, ó, TJ, Sergipe, juiz substituto. De novo, Banco FGV. O condomínio Apartamentos Bonito ajuizou a ação de execução fundada em título executivo extrajudicial em face de Regina, proprietária do apartamento 01, referente a 25 cotas condominiais vencidas e não adimplidas. Antes da citação, Regina tomou ciência da propositura da ação e buscou o condomínio exequente com vistas à celebração de acordo para pagamento do débito. As partes lograram êxito na negociação, na qual Regina assumiu o compromisso de quitar as cotas em atraso por meio de 12 prestações mensais e sucessivas. O condomínio, por sua vez, se comprometeu a pleitear a suspensão do processo até ou se comprometeu a pleitear a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo por Regina. Então, ó, o condomínio veio com uma execução, a Regina fez uma proposta, uma transação ali, e aí o condomínio falou assim: não, então até que o acordo seja cumprido, eu vou pedir a suspensão da execução. Após a assinatura do acordo extrajudicial, o condomínio Apartamentos apresentou a petição nos autos, noticiando a celebração do negócio e requerendo a suspensão do processo executivo. Tomando o caso acima como premissa, é correto afirmar que, letra A, com a celebração do acordo, houve automática suspensão do processo, sendo prescindível o requerimento formulado pelo condomínio Apartamentos Bonitos para que haja a suspensão do feito? Não, pessoal, a gente vai ver que o juiz tem que declarar essa suspensão aqui, isso está lá no artigo 922, tá? Letra B. É possível a suspensão do processo executivo a requerimento do condomínio bonito até o cumprimento do acordo, sem que isso caracterize perda superveniente de seu interesse de agir no prosseguimento do processo executivo. Exatamente, gabarito letra B. E vocês vão ver o seguinte, informativo do STJ. Vocês vão ver que a questão é de 2025 e eu já vou mostrar para vocês porque eu não dou conta. E aí eu quero mais uma vez fazer referência e alusão ao nosso material. Porque às vezes você olha aqui, material é só eu pegar aqui o artigo e colocar alguns informativos. Não, pessoal, eu literalmente analiso muitos informativos antes de escolher os informativos que estão aqui. Por diversas
muitas vezes eu simplesmente coloquei todos os informativos sobre os conteúdos. Só que agora a gente chegou num momento que a gente aumentou o número de artigos para conseguir finalizar até o Enem, e aí não foi mais possível colocar todos os informativos. Então eu seleciono bastante. Olha isso aqui, ó. Primeiro vamos lá para o 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Então, ó, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução. Então, eu preciso da manifestação do juiz? Preciso. Durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Não foi o que aconteceu? Foi a transação lá, o condomínio foi cobrar a Regina e a Regina não. Deixa eu fazer uma proposta aqui para pagar para vocês em 12 parcelas sucessivas e mensais. Fim do prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retornará ao seu curso. E aí vem o informativo 832, que é o que foi objeto de cobrança pela Banca FGV. É possível a suspensão da execução de título extrajudicial até o cumprimento integral de transação realizada antes da citação do executado e na qual as partes concordaram com o sobrestamento condicionado ao referido cumprimento, sem caracterizar. Não é porque eu transacionei e haverá suspensão da execução que eu vou perder o interesse de eventualmente prosseguir. Não. Essa transação e essa suspensão da execução, ó, não caracteriza perda superveniente do interesse de agir do exequente no prosseguimento da execução, tá bom? Então, gabarito ali da nossa questão, gabarito letra B, a banca cobrou o artigo 922 com o informativo 832, mas nós, sem peso na consciência, nós tínhamos já estudado, tá? Então, aqui, ó, é possível a suspensão do processo executivo a requerimento do condomínio até o cumprimento do acordo, sem que isso caracterize perda superveniente de seu interesse de agir no prosseguimento do processo executivo. Letra C. Caso não lograsse êxito no acordo, no prazo para embargos, Regina poderia depositar o equivalente a 20% do débito em execução? Não é 20, é 30%. A gente já viu isso, né? Artigo 916, tá? A gente já comentou isso, então, ó, já a primeira repetição. D. Com efeito, crédito referente a cotas condominiais constitui título executivo judicial? Não, pessoal. E a gente tem que lembrar, né? A gente já falou isso em outra oportunidade. São títulos executivos extrajudiciais, ó. Cadê? O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, tá? Então, eu não estou diante de um título executivo judicial, eu estou diante de um título executivo extrajudicial. E o pedido de suspensão do processo executivo deve ser indeferido por não ser possível o sobrestamento do processo por requerimento das partes, em razão de expressa vedação do Código de Processo Civil. Errado, pessoal. Quando a gente pega aqui, ó, o 921, olha o 921, suspende-se a execução nas hipóteses do 313 e 315. E aí a gente volta lá no 313 e vê as hipóteses de suspensão, ó. Suspende esse processo pela convenção das partes. Então, eu também posso suspender a execução pela convenção das partes, tá? Vamos aproveitar e dar uma lidinha aqui no 921, que ele também é importante, ó. Suspende a execução nas hipóteses do 313 e 315, no todo ou em parte, quando recebidos com efeitos suspensivos embargos de execução. Então, ó, no todo ou em parte, quando recebidos com efeitos suspensivos embargos de execução, quando não for localizado ou executado ou bens penhoráveis, se a alienação de bens não se realizar por falta de licitante e o exequente em 15 dias não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis, quando concedido o parcelamento de que trata o 916, 30% mais sei o restante em até 6 vezes. Beleza? Então, gabarito aqui, letra B. Vamos para a questão de número 3. No que concerne aos embargos de execução, é correto afirmar que são um incidente processual, mas não são um incidente processual. Se te perguntarem qual é a natureza jurídica dos embargos à execução, você vai responder: os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação, tá? Os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação. Mas não é uma resposta, não é um meio de defesa do executado em face do exequente? Sim, é teoricamente, mas é uma natureza de ação em que ele vai poder, inclusive, arguir ali todos os conteúdos, tá?
Inclusive, tem uma. É ver, vou abrir aqui para vocês e mostrar essa questãozinha aqui. Eu pego no Drive rapidamente aqui. Deixa eu. Na verdade, deixa eu só parar minha tela aqui para eu poder abrir e compartilhar uma coisinha com vocês. Não foi a Banca FGV, foi a Banca FCC. Eu não trouxe essa questão aqui, mas eu vou gravar essa questão para os meus alunos de TRT, tá? Eu vou fazer um bônus para eles e eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Vou compartilhar a tela e aproveitar para falar isso. Qual a natureza jurídica dos embargos de execução? Possuem natureza jurídica de ação, tá? Eu vou gravar, são três questõezinhas aqui que eu vou resolvendo muitas questões, né, até selecionar as nossas e identifiquei essas aqui da Banca FCC, muito importante para eles e eu vou gravar, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu colocar. Olha o item um. Os embargos de execução possuem natureza de defesa e devem ser opostos nos próprios autos de execução. Errado. Não possuem natureza de defesa. Eles são ali no processo uma defesa, mas possuem natureza jurídica de ação. É uma ação autônoma. Possui natureza jurídica de ação. Ação autônoma para ele se defender em relação àquele título, tá? Item um aqui incorreto. Então tomem muito cuidado. Mas não é uma defesa, mas a natureza jurídica é de ação, tá? Natureza jurídica é de ação. Muito cuidado com isso. Bom, eu não ia trazer a questão aqui, mas não custa, né? Vamos lá. Analise as proposições abaixo acerca dos embargos de execução. Os embargos à execução possuem natureza de defesa? Não, possuem natureza jurídica de ação. E devem ser opostos nos próprios autos da execução. Sim, é ali na execução. Os embargos à execução podem ser opostos. Então, só essa parte aqui, mas isso aqui já tá errado, a gente não vai marcar. E tem um errado. Então, já vou tirar A e D. Os embargos de execução podem ser opostos independentemente do oferecimento de penhora, depósito ou caução. Artigo 914. Eu não preciso estar com juízo garantido para opor os embargos, mas para pedir efeito suspensivo eu preciso estar com juízo garantido. 3. Quando há mais de um executado, o prazo para embargar conta-se sempre da juntada aos autos do último comprovante de citação. Não é sempre, não é sempre. Por que que não é sempre? Porque quando forem cônjuges ali, eu vou contar da juntada do último, tá? Vamos pegar esse artigo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui da juntada do último, porque esse é um artigo que não vai aparecer. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse é um artigo, aqui, ó. Esse é um artigo que eu não trouxe em questões aqui pra gente, já caiu, é bom, ó. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante. Então, prazo é para cada um, salvo no caso de cônjuge ou de companheiros, quando será contado a partir do último, tá? Então, só no caso de cônjuge ou companheiro é que eu vou contar a data a partir da juntada do último. Muita atenção. Então, errado, errado. Um e 3 já estão errados. Eu só tenho a 2 até agora como correta. Mas se eu só tenho a 2 como correta e um e 3 eu já tenho gabarito. Gabarito letra C, a 4 tem que estar certa. Nos embargos de execução, o executado pode alegar qualquer matéria que lhe seria lícito alegar como defesa em processo de conhecimento. A gente já viu isso, é verdade, tá bom? Então, ó, 2024, Banco FCC. Sei que não é o nosso foco aqui, mas acabei lembrando da questão enquanto eu comentava com vocês e foi bom que a gente revisou esse parágrafo primeiro, tá bom? Então, não são um incidente processual, tá? Acontece ali no bojo da execução e sobre a natureza jurídica de ação. D. O juiz deverá rejeitá-los liminarmente caso intempestivos. Exatamente, o juiz deve rejeitar liminarmente caso intempestivos. O artigo 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos quando intempestivos. 2. Nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido. 3. Quando manifestamente protelatórios, tá? Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Beleza? Então, gabarito letra B, o juiz deverá rejeitá-los liminarmente caso intempestivos. Vamos torcer para vir uma sim na nossa prova, né? O seu procedimento não admite a realização de audiência? Errado. O seu procedimento admite-se sim a realização de audiência. Deixa eu lembrar aqui. O artigo é. Ai, duro se eu colocar. Cadê? Agora eu acho que é o.
Ai, não, 900 e tá para baixo no procedimento. Aqui, 920, ó. Recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará a audiência. Então, pode audiência? Pode audiência. Encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença. Então, como é que são decididos os embargos? Por sentença, tá? Então, o seu procedimento não admite a realização de audiência? É errado. Letra D, a gente acabou de resolver também. Terá o seu mérito julgado por decisão interlocutória, impugnável por recurso de agravo de instrumento? Não, se é decidido por sentença, é impugnável por apelação. E, ainda que a execução esteja garantida por penhora e mesmo presentes os requisitos para a concessão da tutela, o juiz não lhes poderá atribuir efeito suspensivo. Errado. Nesse caso, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo. A gente já comentou. Quando é que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo? Quando estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e o juízo estiver garantido. Beleza? Então, gabarito letra B. Vencemos questão um, 2 e 3. E vamos continuar ainda em embargos, ó. No que concerne aos embargos de execução deflagrada em face de um particular, de acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar que a. Deverão ser ofertados no prazo de 10 dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação do executado. É no prazo de 10 dias, a gente já comentou que é no prazo de 15 dias, tá? Os embarques serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados conforme o caso, na forma do 231. B. Quando manifestamente protelatórios, o seu oferecimento não configura conduta atentatória à dignidade da justiça, aí a gente já começa a perceber que repete, né? O que que a gente percebe, ó? O juiz rejeitará liminarmente os embargos quando intempestivos, nos casos de indeferimento da petição inicial de improcedência liminar do pedido, quando manifestamente protelatórios. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Letra C. Além das condições genéricas do direito de ação, existe como condição de sua procedibilidade a garantia do juízo? Não. Eu ofereço embargos independentemente do juízo estar garantido. O executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá opor a execução por meio de embargos. Tá vendo que a gente vai ganhando confiança? Porque a gente. Ó, a gente está na quarta questão e a gente já pegou muita confiança em embargos de execução. Mas por que que a gente pegou muita confiança? Nós fizemos a leitura. A gente está resolvendo questão, e à medida que a gente vai resolvendo questão, a gente volta no artigo, não tem erro. E detalhe, nós fizemos a leitura com informativos. Então, confiem no processo que vocês estão desenvolvendo. Confiem muito, tá? Letra D, transitada em julgada a sentença que os acolhe, estará ela acobertada pelo manto da coisa julgada. Exatamente. Transitada em julgada a sentença que acolhe os embargos, estará ela acobertada pelo manto da coisa julgada. Letra E. O executado não poderá alegar em sua petição inicial a inexequibilidade do título em que se baseou a execução. Pode sim, a gente já viu isso. O que que ele pode alegar? Inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação. Turma, ó, para agora e resolva mais essas três questões aqui sobre embargos de execução. Eu coloquei mais uma para você ter certeza o quanto ficaria repetitivo, mas agora é sua vez. Para, pausa, um, dois e pá! Agora um, dois e voltamos, tá? Resolvam essas questões. Espero que tenham gostado. E vamos para a próxima questão. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós vamos falar de execução contra a Fazenda Pública e eu trouxe só uma questão sobre isso, porque antes da questão, já vamos aqui. O que que a gente precisa saber sobre execução contra a Fazenda Pública? A gente precisa saber basicamente o artigo 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 dias. Então, os embargos de execução, como regra, 15. Se for Fazenda Pública, 30 dias, tá? E não é porque é em dobro, é porque é uma regra especial. Então, muito cuidado com isso. Parágrafo primeiro. Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatória ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição. O que que é o artigo 100? O artigo elite precatório. Então, não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição. Parágrafo segundo, nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Então, amplitude aqui dos embargos, natureza jurídica de ação.
Aplica-se a este capítulo no que couber o 534 e 535, que é relativo ao cumprimento de sentença em face da fazenda pública, tá? Com isso em mente, a gente vai gabaritar essa questão aqui rapidamente, tá? Eu trouxe só uma questão sobre isso. Não, ó, se a gente tem um artigo cai, realmente cai, mas a gente já viu que cai aqui, artigo 910. Letra A. Então, no que diz respeito à execução contra a Fazenda Pública, é quarta afirmar que, na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 15 dias? Não, em 30 dias. B. Quando se alegar que o exequente em excesso de execução pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada requerer a prova pericial para apuração do valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Turma, o que que a gente viu aqui, ó? Quando você alega o valor superior, o que que você tem que fazer? Você tem que demonstrar, você tem que demonstrar esse valor superior que você está alegando, tá? A gente tem regra lá no 534, 535, mas eu vou pegar aqui só para a gente lembrar, ó. É o aqui 917, isso, ó. Quando alegar que o exequente em excesso de execução pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na sua petição o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado, tá? Então não tem que requerer prova pericial para apuração do valor, não, tá? Bom, mas se eventualmente eu não souber, é possível, tá? Mas não é obrigatório, tá? Mas não é obrigatório, mas E por que que eu tô te falando isso que é possível? Porque a gente viu o informativo, mas a gente tem que tomar cuidado com relação à forma como a banca questiona, tá? Cadê? Agora eu preciso lembrar o informativo que a gente viu sobre esse assunto. Vai estar logo abaixo ali do 900 e... Só para comentar o informativo, que se a banca cobrar a regra geral, ó, você tem que discriminar. Mas, eventualmente, pode ser necessária ali a realização de perícia? Eventualmente, sim. Eventualmente, é possível. Ó, esse aqui, formativo 769, excesso de execução e inexigibilidade da obrigação. Sempre que a apreciação do excesso de execução ou da inexigibilidade da obrigação exigir dilação probatória que vá além do simples documento, será obrigatória a observância do procedimento da ação incidental de embargos, tá? Bom, mas Natália, aqui não fala nada sobre isso. No próprio julgado, eles falam sobre a possibilidade de perícia. E como é que a gente sabe isso? Porque na aula nós abrimos o julgado e comentamos. Mas a regra é essa. Qual é a regra aqui? Alegou o excesso, você tem que demonstrar. Mas se eventualmente eu não conseguir demonstrar, eventualmente eu posso solicitar a perícia? Eventualmente sim. E se você faz isso, se você que precisa dessa dilação probatória para comprovar o valor, você faz isso em sede de quê? Em sede de embargos, tá? Mas esse é um dever do embargante, tá? É um dever do embargante que está alegando um excesso de execução. E aqui ela traz que é um dever da executada, fazenda pública. Não, isso é um dever do embargante, tá? Cadê? E o embargante aqui é a executada, se confundem na mesma pessoa, mas ó, quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada, requerer a prova pericial para apuração do valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Não. Eventualmente, pode ser que seja necessário perícia? Pode, mas quando você alega o excesso de execução, o que que você tem que fazer? Você tem que demonstrar o valor que você entende correto. Ah, mas se eu não conseguir precisar de ação de dilação probatória, uma das dilações probatórias pode ser a prova pericial? Aí pode, mas a banca teria que aprofundar e cobrar exatamente isso. Caso contrário, vá com a regra. O que que é a regra? Alegou excesso de execução? Demonstre qual é esse excesso. Traga o demonstrativo ali, traga qual é esse valor excessivo. Letra C. Não opostos embargos ou, transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatória ou requisição de pequeno valor em favor do exequente. Ok. Observadas as previsões do CPC? Não. Observado o quê? Observado o artigo 100 da Constituição. É o artigo 100 que trata ali sobre o pagamento da Fazenda Pública. Precatório RPV. Então, não é observando-se as previsões do Código de Processo Civil. Letra E. Eita, cadê a letra D aqui? Ai, meu Deus, será que eu falhei? Será que eu falhei? Aqui, ó.
Eu acho que agora eu não sei se a questão teria letra E e eu esqueci ou se parou aqui na letra D, eu só errei o número, tá? Mas vamos lá. Eu sinceramente tenho uma vaga lembrança que só vai até a letra D. Nos embargos à Fazenda Pública, poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Pronto, matamos a questão, exatamente isso, tá? Artigo 910, a gente viu também que tem essa redação, deixa eu colocar aqui pra gente mais uma vez, ó. Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Gabarito letra D. Para a aula, resolva mais essa questão aqui, de execução contra a Fazenda Pública, porque agora nós vamos falar de execução de alimentos. Peguei uma questãozinha mais antiga, por quê? Porque eu achei que foi uma questão que abordou bons conteúdos para nós revisarmos aqui, tá? Então, por isso, essa questãozinha mais antiga. E da Banca FCC agora. Com respeito à execução com respeito à execução da prestação alimentícia, considere: 1. Na execução fundada em título executivo extrajudicial, que contém obrigação alimentar, o juiz mandará intimar o executado para em 3 dias efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso. Provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Aí sabe o que eu acho assim? Maldade, desnecessário, tudo mais do que vocês imaginarem. Olha aqui. Na execução fundada, artigo 911, na execução fundada em título executivo extrajudicial, que contém obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das quais se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Natália está brincando que a prova veio aqui e colocou intimar e isso está errado. Exatamente isso, turma. Eu não tô brincando, é verdade isso, tá? Errado. Eu sei que a citação é o ato que vai dar ciência, né? A outra parte a respeito do processo. Intimação são as demais informações que decorrem ali depois que a parte já tem conhecimento do processo. Mas o que eu quero dizer é, olha o nível que a banca está medindo os candidatos, né? Mas ok, artigo 911. O prazo está correto, a questão é que aqui é citar e a banca trouxe intimar. 2. O débito, então, errado, tá? E tem um errado. 2. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que se compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Exatamente isso, tá? É porque aqui a gente tem o seguinte, ó. Aplicam-se no que couber os parágrafos 2º a 7º do 528. No nosso material eu trouxe. E aí a gente vai lembrar desse dispositivo, tá? Deixa eu voltar aqui no nosso material. Por que que vale a pena fazer a leitura, né? Por isso, ó. Vamos lá, 528, parágrafo 2º a parágrafo 7º. Somente a comprovação de fato que gera impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. O cumprimento da pena não exime o executado o pagamento das prestações vencidas e vincendas. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Parágrafo 7º, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A banca cobrou isso aqui, tá? Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, tá? O cumprimento da pena não exime o executado das prestações vencidas e vincendas. E o débito alimentar, acho que foi o parágrafo 7º na alternativa que a gente leu. O débito alimentar que autoriza a prisão do alimentante é o que compreende até 3 prestações anteriores ao ajuizamento e as que se vencerem, exatamente. Mas é porque a gente vai ver a cobrança desses outros artigos nas próximas alternativas, tá? Mas agora foi essa aqui, ó. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Beleza? Então, estávamos na questão de número
Seis, questão de número 6. O débito alimentar que autoriza a prisão do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, tá bom? Ah, Item 3. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos em que houver sido concedida. Exatamente, isso aqui é a súmula 538 do STJ. Deixa eu lembrar aqui. Não, não é a 538. Eu acho que essa aqui é a. Deixa eu. É alguma coisa com 8. Ai, Natália. Normalmente teve um dia na aula que. 3, 5. Isso, pronto. Vamos pegar aqui súmula 358. Aqui, ó. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos, tá? Então eu preciso aí de decisão judicial sujeita a contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, 2 correto, 3 está correto também, né? O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos em que houver sido concedida. Exatamente. 4. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroage à data do vencimento de cada parcela? Não. Retroage à data da citação. 521? Não, não é isso. 600. Cadê? É essa mesmo. Súmula 621. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade, tá? Vedadas a compensação e a repetibilidade. Então a gente ficou com 2 e 3, gabarito letra D. Gabarito letra D. Trouxe essa única questãozinha aqui em face da execução de alimentos, ó. No 911 a gente comentou, vamos aproveitar e comentar o 912 e 913. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado e sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. Ao despachar a inicial, o juiz oficiará a autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2º. O ofício conterá os nomes e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, a contar a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração. Artigo 913. Não requerida a execução nos termos deste capítulo, observar-se ao disposto no 824 e seguintes, com a ressalva de que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão do efeito suspensivo aos embargos de execução não obsta que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Bom, a gente não poderia deixar de ter uma questãozinha sobre isso, mas o mais importante aqui do que nós vimos até agora, embargos de execução e o prazo ali dos embargos da Fazenda Pública, tá? Que é o prazo de 30 dias. Embargos de execução, parcelamento, possibilidade de efeito suspensivo, penhora, necessidade de penhora ou não para interposição, isso é muito importante e é o que a gente mais precisa relembrar aqui da aula de hoje. Agora a gente vai mudar de assunto, tá? Por quê? Porque agora a gente vai entrar aqui, ó, dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação. Deixa eu ver se é essa questão ou se é a 7. É essa questão já, tá? Antes de a gente entrar, deixa eu aproveitar e só comentar uma coisinha com vocês, tá? Da extinção do processo de execução. Porque a gente comentou da suspensão, vamos só comentar esse artigo aqui, que é o 924, para desencargo da minha consequência. Da minha consequência. Para desencargo da minha consciência. Natália, que cansaço. Gente, sábado eu levanto muito cedo para fazer longão, né? E aí, assim, como eu tinha terminado, amanhã eu tenho outro compromisso, falei, eu preciso gravar para não atrasar com o pessoal. Porque agora a gente está no momento que não é assim, vou deixar para gravar amanhã. Não, eu não posso gravar amanhã, porque eu tenho que entregar isso antes de vocês prestarem a prova do Enem. Eu quero entregar ali até dia 31 de maio, ter finalizado tudo. Para início de junho, tudo está na plataforma, tá?
Ou tudo está no canal do YouTube e tudo está no canal do YouTube também na plataforma do curso Vossa Excelência. Assistam do YouTube porque não ficará por muito tempo. Depois a gente vai manter essas aulas apenas ali no Academia Vossa Excelência. E aí, se você quiser assinar o Academia Vossa Excelência, você será muito bem-vindo. Entre em contato, eu tenho certeza que se você falar que assistiu essas aulas aqui, que gostou, eu tenho certeza que o curso vai te dar algum desconto, tá? Vamos lá, artigo 924. Extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida. 2. A obrigação for satisfeita. 3. O executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida. 4. O exequente renunciar ao crédito. 5. Ocorrer a prescrição intercorrente. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença, e o recurso da sentença é apelação. Então, de novo, extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida, o exequente renunciar ao crédito, ocorrer a prescrição intercorrente. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Agora a gente vai começar aqui, ó, dos processos nos tribunais, dos meios de impugnação das decisões judiciais. E a gente vai começar com uma questãozinha que já caiu no Enem e que foi uma questão que exigiu ali um pouquinho mais de interpretação sobre a importância dos precedentes e de se manter, né, a jurisprudência ali estável, íntegra e coerente. Vamos lá. A estrutura dogmática de um sistema de precedentes judiciais obrigatórios é um dos pilares do Código de Processo Civil de 2015. Então, aqui a gente já tira, né, conhecimento. A estrutura dogmática de um sistema de precedentes judiciais é um dos pilares do CPC. O artigo 926, ao dispor que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, prevê deveres gerais para os tribunais no contexto da construção e manutenção de um sistema de precedentes, jurisprudência e súmula, persuasivos e obrigatórios, sendo eles o dever de uniformizar sua jurisprudência, o dever de manter essa jurisprudência estável, e o dever de integridade e o dever de coerência. Sobre o tema, analise as alternativas a seguir. Primeiro item. O dever de uniformizar pressupõe que o tribunal não pode ser omisso diante de divergência interna entre seus órgãos fracionários sobre a mesma questão jurídica. É exatamente isso. Olha, o dever de uniformizar vem exatamente para isso. Fala, olha, tribunal, vocês estão dentro dos órgãos fracionários, dentro das turmas, decidindo de forma diferente. Vocês precisam manter a coerência, vocês precisam uniformizar para trazer estabilidade e segurança para os jurisdicionados. Então, o dever de uniformização pressupõe que o tribunal não pode ser omisso se ele está ciente. Vou dar um exemplo. Aqui agora nós no TRT 23 nós instauramos, nós não, né? O tribunal instaurou o IRDR número, não sei o número, mas o IRDR para discutir a natureza jurídica do intervalo térmico. A natureza jurídica dele é indenizatória ou é remuneratória? Porque tinha turma que dava remuneratória, tinha turma que dava indenizatória. E a gente precisa uniformizar isso. Então, o dever de uniformização pressupõe que o tribunal não pode ser omisso diante de divergência interna entre seus órgãos fracionários sobre a mesma questão jurídica. 2. Exatamente isso. Vamos só pegar aqui o 926, ó. Os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Beleza? Então, o item 1 está correto. Item 2, as mudanças de posicionamento, overruling, né? Quando há uma superação, aquele precedente ele não tem mais aquela aplicabilidade fática jurídica inicialmente prevista. Então, as mudanças de posicionamento, superação, devem ser justificadas adequadamente, além de terem sua eficácia modulada em respeito à segurança jurídica. O que foi o problema dessa questão? A banca deu essa questão aqui como correta. Eu também acredito que a questão está correta. Ó. As mudanças de posicionamento devem ser justificadas adequadamente. Pronto. Vírgula. Além de terem sua eficácia modulada em respeito à segurança jurídica. O que foi o problema de interpretação? Que se a gente pegar o código vai falar que a modulação é uma possibilidade, não um dever. Mas eu não acho que a banca tenha dito isso.
Eu acho que ela quis dizer o seguinte, ó. É difícil a gente achar, porque muita gente marcou aqui. Já vou antecipar que a 3 também tá certa. Muita gente marcou a letra C. E na verdade todas estão corretas aqui. Mas olha aqui a banca, ó. As mudanças de posicionamento devem ser justificadas. Sim, você tem que fundamentar por que que você decidiu de uma forma e agora você está superando isso. Por que que você está. Ou você quiser fazer um distinguish, você tem que fundamentar. Se você quiser uma superação, você tem que fundamentar. Além de terem sua eficácia modulada em respeito à segurança jurídica. O verbo terem também traz uma manifestação de dever de imposição, né? Mas essa modulação de efeitos aqui, o próprio 927 traz o seguinte, ó. Cadê? Acho que é o 927 mesmo. 927, parágrafo terceiro, ó. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Então, essa questão aqui foi muito criticada, porque da forma como ela trouxe aqui, ela colocou a modulação como um dever. E se a gente pegar o 927, parágrafo terceiro, 927, parágrafo terceiro traz, pode haver a modulação dos efeitos da alteração no interesse social, da alteração no interesse social e da segurança jurídica, tá? Então foi uma questão muito criticada e a gente tem que concordar com as críticas, mas Banco FGV não alterou o gabarito, tá? Então esse item aqui foi considerado correto. As mudanças de posicionamento devem ser justificadas adequadamente, além de terem sua eficácia modulada em respeito à segurança jurídica. Se a gente parar para pensar, a banca pode ter falado simplesmente o seguinte, ó, até então decidi assim, tá mudando, mas você vai mudar, não necessariamente a partir dessa adesão, você pode dar um prazo. Então você tem que fazer essa modulação, você tem que deixar claro aí a partir de quando você está fazendo isso, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o Banco FGV, porque se eventualmente ela vier cobrar a literalidade desse artigo aqui, o verbo que está aqui é pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Muito cuidado. 3. A coerência e a integridade são pressupostos para a jurisprudência, para que a jurisprudência possa ser universalizada, sendo legitimamente aplicada a outros casos semelhantes. Exatamente. Você precisa de uma coerência e você precisa manter a integridade, ali a unidade dessa sua jurisprudência para que ela possa o que universalizar. Porque se você ficar um dia de um jeito, outro dia de outro, não tem como universalizar, sendo legitimamente aplicada a outros casos semelhantes, exatamente para trazer segurança jurídica aos jurisdicionados. Você precisa manter a sua jurisprudência íntegra, estável e coerente, tá? Estável, íntegra e coerente. Isso é muito importante. 1, 2 e 3 estão corretos. Vamos aproveitar aqui e só vamos comentar. O 926 a gente já viu, ó. Juízes e os tribunais deverão observar o quê? Decisões do STF em controle concentrado, enunciado de súmula vinculante, o IAC e o IRDR, além dos enunciados de súmula do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional e orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Os juízes devem observar o disposto no artigo 10, que é o contraditório, e o 489, parágrafo 1º, que é o dever de fundamentação. A alteração pode ser precedida de audiência pública em que vão participar ali pessoas e órgãos. É o que nós temos ali a participação do amicus curiae, né? O parágrafo terceiro a gente acabou de comentar. Parágrafo quarto, a modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Parágrafo 5º, os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. Para fim deste código, considera-se caso repetitivo, adesão fundada em IRDR e recurso especial e recurso extraordinário repetitivos. Os julgamentos casos repetitivos têm por objeto questão de direito material ou processual. Vencemos a questão de número 7, vamos para a questão de número 8, tá? Deixa eu descer aqui para facilitar a nossa vida. Questão de número 8 sobre um assunto que cai muito, artigo 942, técnica de julgamento ampliado no recurso de apelação, que a gente vai ver que também se estende para o agravo de instrumento
para a ação rescisória, mas quando se estende para o agravo de instrumento e para a ação rescisória, a gente precisa sair dessa aula com isso em mente. Artigo 942, importantíssimo, técnica de ampliação de julgamento da apelação, quando a apelação for julgada por maioria, tá? Quando o resultado da apelação for não unânime. Com isso em mente, vamos lá. Banco FGV e seus queridos Tício, Mévio e Caio. Já chegamos em 1 hora, vamos passar um pouquinho, porque eu tenho um pouquinho de crédito da última aula aí, né? Tício, Mévio e Caio conversavam a respeito da técnica de julgamento ampliado, prevista no artigo 942 do CPC. Tício afirmou, deixa eu tirar isso aqui, que não deveria estar negritado. Tício afirmou que, quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno do tribunal, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Brilhante! Muito bem, artigo 942 caput, a afirmação de Tício está correta. Quando o julgamento da apelação for não unânime, então a apelação foi julgada por maioria, ela foi não unânime, tivemos um divergente ali, o julgamento terá segmento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores capazes aí de inverter o resultado inicial. Vamos ver a afirmação de Méville. Méville afirmou que a técnica de julgamento ampliado se aplica ao julgamento não unânime que julgar improcedente a ação rescisória. Se a ação rescisória é julgada improcedente, eu não vou ter a rescisão. Eu não vou ter a rescisão. E eu só aplico a técnica de julgamento ampliado para a ação rescisória quando o resultado for a rescisão. Então eu teria que ter aqui o julgamento procedente para eu poder aplicar. Então, ó, Méville afirmou que a técnica se aplica ao julgamento não unânime que julgar improcedente a ação rescisória. Errado, Méville errou. E ao julgamento não unânime, deixa eu corrigir aqui, não unânime que julgar agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Aqui, com relação ao agravo, tá certo. O problema é que ele errou aqui com relação à ação rescisória. E a gente teria que tomar cuidado quando a banca FGV falar, ele tá parcialmente, ele tá aí, mas ela não trouxe parcialmente aqui. Se ela não trouxe parcialmente, ele tá errado. Porque errou em uma coisa, eu vou trazer pelo erro e não pelo acerto aqui, tá? Caio afirmou que não se aplica a técnica de julgamento ampliado aos casos de resultado não unânime proferido em remessa necessária. Exatamente, eu não aplico a técnica de julgamento ampliado para remessa necessária. Então, quem está certo aqui? Todos estão certos? Não. Estaria assim. A melhor alternativa, na minha visão, é Tício e Caio estão integralmente corretos e Mévio está parcialmente. Mas não tem isso, a gente não. Todos estão, não. Somente Tício e Mévio está errado. Tício e Caio estão certos em suas afirmações, tá? A gente vai marcar letra C, tá? A gente vai marcar letra C. Mévio está certo? Não, somente Caio não. Agora você vai parar e vai treinar mais uma questãozinha sobre isso. Vai parar, mas não, não para agora não. Vamos comentar o 942, porque o 942 a gente precisa comentar ele na integralidade, ó. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, quando o resultado da apelação for não unânime, não unânime, sendo possível o prosseguimento do julgamento, dar-se-á na mesma sessão, colhendo os votos de outros julgadores que porventura compõem o órgão colegiado. Parágrafo 2º. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Parágrafo 3º, importantíssimo, coração, asterisco, estrela. A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória. Mas é qualquer julgamento não unânime proferido em ação rescisória? Não, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesses casos, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno.
2. Agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então, muito cuidado. Eu aplico aqui na ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença. E vou aplicar no agravo de instrumento quando houver reforma da sentença que julgar parcialmente o mérito. Quando é que eu não vou aplicar? Quando é que eu não vou aplicar? Quando eu estiver diante de IAC e RDR, quando eu estiver diante de remessa necessária ou julgamento não unânime proferido nos tribunais pelo plenário ou pela corte especial. Então, de novo, vamos repetir isso aqui. Quando é que eu vou aplicar? Na ação, ó, a regra é que a técnica de julgamento ampliado foi feito para quem? Foi feito para apelação. Para apelação julgada por maioria, porque o resultado da apelação tem que ser não unânime. Essa é a regra. Mas eu vou ampliar, eu vou aplicar também para o julgamento não unânime de ação rescisória, quando o resultado for a reforma. Quando o resultado for a reforma. O que eu quero dizer com reforma? A rescisão. Então, a minha ação rescisória tem que ser julgada procedente, tá? Minha ação rescisória tem que ser julgada procedente no juízo rescindente. No juízo rescindente, a minha ação rescisória tem que ser julgada procedente. Então, a ação rescisória quando o resultado for a rescisão. E no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Quando é que eu não vou aplicar IAC e RDR, remessa necessária e julgamento não unânime proferido nos tribunais pelo plenário ou pela corte especial. Repita isso mais uma vez e isso vai te ajudar muito. O artigo 942 é importantíssimo. E agora eu vou pular. Eu não vou para a questão 9 e 10, eu vou para a questão de número 11. Eu vou te mostrar a maldade da banca FGV. Eu vou te mostrar a maldade. E nem foi em prova para magistratura, foi em prova de analista judiciário, área judiciária. Primeira coisa que você tem que ter em mente: ação rescisória, juízo rescindente e juízo rescisório. O que é o juízo rescindente? É aquele que vai desconstituir a coisa julgada. O que é o juízo rescisório? É aquele que vai fazer um novo julgamento. E o que a Banca FGV cobrou aqui? Veja. No julgamento de uma ação rescisória, o Tribunal de Justiça acolheu por unanimidade o pedido rescindente e desconstituiu a coisa julgada, por entender configurada manifesta violação à norma jurídica. Para aqui, para aqui, para aqui. Faz um monte disso aqui, para aqui. No julgamento de uma ação rescisória, o Tribunal de Justiça acolheu por unanimidade o pedido rescindente. O que é o pedido rescindente? De desconstituir a coisa julgada. De desconstituir a coisa julgada por entender configurada manifesta violação à norma jurídica. E no juízo rescisório, o que é o juízo rescisório? É aquele que vai proferir novo julgamento. Por maioria de votos foi julgado procedente o pedido. Nesse cenário, é correto afirmar que haverá ampliação do colegiado com convocação de novos julgadores para a nova sessão de julgamento, quando poderá ocorrer a inversão do resultado inicial? Não. Haverá prosseguimento do feito, devendo os autos serem encaminhados ao órgão de maior composição previsto no regimento interno? Letra C. Não incidirá a técnica de complementação de julgamento, uma vez que tal regra só incide quando houver divergência de votos quanto ao juízo rescindente. E qual foi o julgamento lá no juízo rescindente? No juízo rescindente foi julgado por unanimidade. Olha o entendimento da banca FGV aqui. Quando eu vou aplicar essa técnica de julgamento ampliado? Quando eu estiver diante lá da desconstituição da coisa julgada. Quando eu vou para o novo julgamento, eu não aplico a técnica de julgamento, eu não aplico a técnica de julgamento ampliado. Olha isso, olha o nível que a FGV foi, olha o nível que a banca FGV foi para cobrar uma questão aqui de analista. Mas eu queria trazer isso para vocês. Ó, essa questão aqui é a questão que fala assim, ó, a gente sabe o entendimento da banca FGV. O que que a banca FGV entende? Que não incidirá a técnica de complementação de julgamento, uma vez que tal regra só incide quando houver divergência de votos quanto ao juízo rescindente. E aqui, no juízo rescisório, que é quando será proferido um novo julgamento, foi decidido por maioria, mas nele eu não aplico a técnica. Eu só vou aplicar aqui, ó, no juízo rescindente, quando eu for desconstituir a coisa julgada, tá?
Muito importante a gente levar esse entendimento da banca FGV para a nossa prova. Separe juízo rescindente, que é de desconstituição da coisa julgada, de juízo rescisório, que é onde eu terei um novo julgamento, tá? Muito cuidado com isso. Então vamos ler isso aqui de novo. No julgamento de uma ação rescisória, o Tribunal de Justiça acolheu por unanimidade o pedido rescindente. Teve julgamento não unânime? Não. Cabe técnica de julgamento ampliado? Não, não cabe. E desconstituiu a coisa julgada por entender configurada manifesta violação à norma jurídica. Ah, mas no juízo rescisório for por maioria de votos, entendimento da FGV, não incidirá a técnica de complementação de julgamento, uma vez que tal regra, qual regra? De técnica de ampliação de julgamento, só incide quando houver divergência de votos quanto ao juízo rescindente. Beleza? Gabarito letra C, tá? Gabarito letra C. Letra D. Haverá nulidade? Não. Cabe ao interessado apelar da sentença que julgar procedente o pedido formulado na petição inicial por maioria de votos? Não, pessoal, não vamos. Aqui eu queria trazer isso aqui para vocês, tá bom? Muito, muito, muito importante. Técnica de julgamento ampliado, tá? Vamos lá, questão. Ó, agora sim você vai parar e resolver essa questão aqui. Agora sim você vai parar e resolver essa questão. Beleza? Vamos para as nossas duas últimas questões. Estamos quase encerrando. Já chegamos aí a 1 hora, mas eu espero que esteja valendo a pena. Eu tento trazer aqui o máximo de conteúdos possíveis para revisarmos, tá? Vamos lá. Em apelação cível distribuída ao Tribunal de Justiça, o relator, diante da impossibilidade de decidir monocraticamente, elaborou o voto e relatório. Bom, o relator não pode decidir monocraticamente, ele decide ali junto com a turma dele, é um colegiado tribunal, né? Ah, mas em algumas hipóteses, Natália, não pode, não pode, vírgula, né? Em algumas hipóteses, o relator poderá decidir monocraticamente? Sim. Então já vamos aproveitar e vamos comentar isso, tá? Eu não aguento, eu não aguento. Era para eu não comentar, mas eventualmente o relator poderá decidir monocraticamente? Sim. Incumbe ao relator o quê? Negar provimento ao recurso que for contrário à súmula do STF, do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento repetitivo, entendimento firmado, incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, tá? Então, vamos lembrar aqui do 932, que é um artigo muito importante para a gente, mas ele não é o objeto de cobrança aqui. Então, só vamos lembrar aqui o que a gente está analisando. Em apelação cível distribuída ao Tribunal de Justiça, o relator, diante da impossibilidade de decidir monocraticamente, elaborou o voto relatório, determinando a designação de data para julgamento do recurso. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que a. Se durante a sessão de julgamento o relator constatar a ocorrência de fatos pervenientes à adesão recorrida, deverá intimar as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias. Ai, maldade, no prazo de 5 dias, ó. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente, adesão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento e recurso, intimará as partes para se manifestarem no prazo de 5 dias, tá? Muito importante isso. Vamos lá. Letra B. Havendo questão preliminar a ser decidida, esta será submetida a julgamento pela turma antes do mérito. A gente julga preliminar antes do mérito, exato. Caso a preliminar seja rejeitada por maioria, o julgador que acolhia a preliminar não poderá se pronunciar sobre o mérito? Não, gente. Não é porque você acolheu a preliminar que você não vai poder manifestar sobre o mérito, tá? Não, 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 não. 939, ó. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-á a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar. Então, ó, eu falei, não, nesse caso aqui seria deserção. Eu reconheci a preliminar, eu vou estar impedido de ir para o mérito? Não, tá? Então também vai para o mérito os juízes que foram vencidos na preliminar. O que não pode é a preliminar vencer e você ir para o mérito. Aí não tem como. Vencer a preliminar e ir para o mérito é impossível, tá? C. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, inclusive aquele que já tiver sido proferido por juiz afastado ou substituído. Aqui tá o erro, ó. Salvo aquele proferido por juiz afastado ou substituído, tá? Isso aqui, 940, 941.
941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator, ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Parágrafo 1º. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Então, a banca errou aqui, ó. Inclusive, não. Salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. D. Não publicado o acordo no prazo de 15 dias contados da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão para todos os fins legais, cabendo ao relator lavrar-se de imediato as conclusões e a emenda. Prazo de 30 dias, tá? Prazo de 30 dias, ó. Cadê? Prazo de 30 dias. Aqui, ó, 944. Não publicado o acordo no prazo de 30 dias, contados da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão para todos os fins legais, independentemente de revisão. No caso do CAPT, o presidente do tribunal lavrará de imediato as conclusões e a ementa e mandará publicar o acordo. Letra E. Em caso de haver voto vencido, este será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive a título de pré-questionamento. Turma, importantíssimo isso aqui, exatamente isso, ó. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão um relator, ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. O voto poderá ser alterado, isso aqui a gente comentou, salvo por aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Lembrando que você pode até alterar até o momento da proclamação do resultado. Parágrafo 2º. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. Parágrafo 3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Muito importante, tá? O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Última questãozinha para a gente encerrar, questão de número 10, tá? Vamos lá. No julgamento de apelação civil, após o relator proferir seu voto, tendo sido acompanhado pelo primeiro vogal, pelo primeiro juiz ali, desembargador, o segundo vogal pediu vista dos autos, pois considerou que não estava habilitado a proferir seu voto imediatamente, demandando uma análise mais detalhada do caso concreto. Diante dessa situação, é correto afirmar que o prazo máximo improrrogável para a vista dos autos será de 15 dias? Não, será de 10 dias, ó. Aqui, ó, artigo 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Então, o prazo máximo será de 15 dias? Não, prazo máximo de 10. B. A vista dos autos pressupõe a inclusão do processo na sessão subsequente para que o voto seja proferido sem a possibilidade de prorrogação? Errado, há possibilidade de prorrogação. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de no máximo 10 dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Então, prorrogação é possível, tá? Então, for solicitado pelo juiz, prorrogação de no máximo 10 dias. C. Ao requerer a vista dos autos, o vogal fica vinculado ao julgamento do recurso até que esteja pronto para votar, independentemente de prazo. Aí também não, né? O que a gente vai ver vai ser a nossa resposta logo em seguida, ó. Quando requisitar os autos na forma do parágrafo 1º, se aquele que o fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituído para proferir voto na forma estabelecida no regimento interno do tribunal. Porque senão ele vai pedir vista e vai ficar ali ad eterno com o processo? Não, né? Então a gente já vou antecipar aqui, ó, gabarito letra E. Se o vogal não devolver os autos tempestivamente ou se não requerer prorrogação do prazo de vista, o presidente requisitará os autos para julgamento do processo, convocando substituto para proferir voto, se aquele que fez o pedido de vista não se sentir habilitado. Exatamente, parágrafo 2º do artigo 940. Vamos só ver aqui o erro da letra D.
Se o vogal que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente poderá retomar o julgamento e proclamar o resultado, computando-se apenas os votos proferidos. Ah, tá. Aí vai desconsiderar o dele que pediu vista? Não, gente. O que que eu vou fazer? Convocar substituto para proferir voto se aquele que fez o pedido de vista não se sentir habilitado a votar. Bom, é isso. Assunto muito importante, mas os destaques aqui de hoje devem ficar em embargos à execução e artigo 942. Embargos à execução e artigo 942. Não deixem de revisar esses assuntos para a sua prova. Seguiremos por aqui. Eu espero que estejam gostando. Não deixem de curtir, me seguir no Instagram e dar aquela força comentando aí no canal do YouTube para que mais projetos como esse existam, tá bom? Um beijão, bons estudos. Eu sigo por aqui. Podem contar comigo, de verdade. Tchau, tchau, pessoal.